Dia, alunos do ICE. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer o quê? Vamos corrigir os exercícios que eu passei na semana passada, ok? Eu mandei para vocês o gabarito, só que aqui eu vou corrigir algumas questões importantes e explicar elas, ok? Primeiramente, página 183. Eu tenho a letra A, que eu quero que resolva quem? A raiz de 0,25. Turma, sempre que eu tiver uma raiz de um número decimal, eu tenho que transformar esse número decimal em uma fração. Isso facilita a nossa vida. Por quê? Como é que eu faço isso? Porque meu número aqui não é 25, esquece o zero aqui de trás. Qual é esse número aqui? Não é 25? O número que está depois da vírgula? Então eu boto aqui 25. Embaixo. E o denominador eu boto quanto? Eu coloco 1. Quantas casas a minha vírgula andou? Ela andou uma, duas casas. Se ela andou duas casas, quantos zeros eu coloco aqui? 2 zeros. Então ficou como? Raiz quadrada de 25 sobre 100. Então como é que eu faço isso, professor? Basta fazer a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Lembrando, o que é raiz quadrada? Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 25? Não é 5? 5 vezes 5, 25. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 10? Que dá 10 não, que dá 100? É o 10. Então ficou 5 sobre 10. Então como é que vai ficar isso? 5 sobre 10. Eu escrevo meu 5. Quantos zeros eu tenho? Eu não tenho um zero só? Então quantas casas decimais eu vou andar para a esquerda? Lembra, quando eu divido, a casa decimal vai para a esquerda. Quando eu multiplico, vai para a direita. Então vai o quê? Uma casa para a esquerda. Então vai, ó, uma casa para a esquerda. Coloca a vírgula. Então deu quanto? 0,5. Então 0,5 é a nossa resposta da letra A, da página 183. Vamos para a letra B. A letra B é bem simples, turma. É só uma 0,2 elevado ao quadrado. Lembra, o que é o número elevado ao quadrado? Ó, se eu tenho um número e uma potência, eu tenho minha base e minha potência, quem vai se repetir? É a minha base. Quem é a minha base aqui de baixo? É o 0,2. Mas quantas vezes ela vai se repetir? Vai se repetir duas vezes. Vai se repetir uma, duas vezes. Então, multiplicando 0,2 vezes 0,2, vou obter qual resultado? 0,04. Ok? Bem simples. É o mesmo método que a gente faz de potenciação, só que a diferença é que agora são números decimais. Na página 184, lá em cima está falando a quantidade de casas decimais de uma potência. Ele quer saber quantos algarismos tem. Vou fazer para vocês a letra B, para vocês entenderem melhor como é que funciona. Aqui eu tenho 0,15 elevado ao cubo. Como eu vou saber quantos algarismos eu tenho? Se aqui, olha, a minha vírgula pulou duas casas decimais, então o que eu vou fazer? Não pulou duas casas decimais? Então quantos algarismos vai ter? Vai ser, como é duas casas decimais, eu vou multiplicar por 2 o meu expoente. Meu expoente aqui não é 3, então vai ser 2, que são duas casas decimais que eu pulei, vezes 3, que é quanto? 6. Isso porque eu pulei duas casas decimais. Igual exemplo, aqui no outro item eu tenho 0,521 elevado a 4. Quantas casas decimais eu pulei? Ó, 1, 2, 3. Se eu pulei 3 casas, eu vou multiplicar por 3 o meu expoente. Qual expoente, né? 4. 3 vezes 4 é quanto? 12. Então foram 12 algarismos, ok? Tudo aqui são algarismos. É bem simples. As outras é do mesmo modo. Você vê quantas casas decimais você andou, a quantidade de casas você vai multiplicar pelo expoente. Isso vai dar o quê? Quantos algarismos nós vamos ter. Ok? Show de bola, então. A número 1 aqui embaixo é parecido com aquela página 183 que a gente fez, mas vou lá resolver para vocês algumas aleatórias. Letra A. Número 1, letra A, da página 183. É 0,5 elevado à quinta potência. Turma, lembra? Se eu tenho minha base e meu expoente, quem vai se repetir? A base, que é o número de baixo. Não é ele que se repete? Vai se repetir quantas vezes? 5 vezes. O expoente diz quantas vezes a minha base vai se repetir. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então, fazendo toda essa minha multiplicação, eu vou ter resultado igual a quanto? 0,03125. Ok?
Sempre o quê? Sempre a base se repete, só que ela se repete a quantidade de vezes do expoente. Você não vai pegar a sua base e multiplicar pelo expoente, ok? A minha base se repete quantas vezes? 5 vezes. Se repete ela mesma. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, turma? E eu falei com vocês a letra C. A letra C é legal. A letra C tem raiz, a parte de raiz de número decimal. Como é que você faz? Sempre quando tiver uma raiz de um número decimal, tu bota a raiz aqui, ó. Transforma ele em uma fração, ok? Primeiramente, esquece a vírgula, tira a vírgula. Tirando a vírgula, que número é esse? 196. Então bota aqui, ó, 196. Eu não quero transformar em uma fração decimal, então eu coloco o quê, ó? Coloco 1 aqui embaixo, sempre tem que ter 1. Porque a fração decimal é aquela que tem denominador 10, 100, 1000 e assim por diante. Quantas casas a minha vírgula andou? 1, 2. Então quantos zeros eu vou ter? 2 zeros. Agora basta fazer, olha, quem é a raiz dessa fração? É a raiz do carinha de cima sobre a raiz do carinha de baixo. Raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Qual é a raiz de 196? Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 196? É o 14. Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 100? O 10. Tá, professor, mas tem que escrever isso em números decimais. Como é que eu faço? Eu escrevo meu numerador, que é o 14. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho um zero. Se eu tenho um zero, a minha vírgula vai andar o quê? Uma casa para a esquerda. Lembrando, quando eu divido por 10, 100 ou 1000, minha casa vai para a esquerda, minha vírgula vai para a esquerda. Quando eu multiplico, a vírgula vai para a direita. Como eu estou dividindo por 10, minha vírgula vai para a esquerda. Quantas casas? Uma, porque eu tenho um zero só. Então, eu dei uma casa, vírgula. Então, ficou 1,4. Ok? Eu estou fazendo, turma, só algumas questões aleatórias, porque se eu fosse fazer todas os detalhes A, B, C, D, vai durar muito tempo, entendeu? E lá eu mandei o gabarito para vocês. Caso tenham alguma dúvida, durante o WhatsApp lá, quando a gente for tirar as dúvidas, vocês podem perguntar, professor, a letra tal eu não entendi. Eu vi o vídeo, entendi, mas na hora de resolver eu não consegui. Aqui, ó, vamos lá. Na página 75, eu vou fazer, deixa eu ver, letra A, ó, 0,3 elevado à quarta potência. Mesma coisa. Mas aqui está aqui é o quê? Tá. Ele quer que você use uma calculadora. Se tiver nesse caso, turma, na prova ou num teste, números decimais, tipo 0,3 elevado a 4, elevado a 5, eu não vou querer que você faça à mão, isso aí dá muito trabalho. Vou querer que vocês usem a calculadora, ok? O que eu quero mesmo que vocês aprendam é o processo de como é feito. Ó, igual a 0,3 elevado à quarta potência. Nem a base que se repete, então eu vou repetir ela. Então é 0,3. Mas quantas vezes essa base tem que se repetir? Ela tem que se repetir 4 vezes. Então se repete 1, 2, 3, 4 vezes. Então basta fazer 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Isso aqui vai dar quanto? 0,0081. Ok? Igual exemplo, letra B. A letra B ele pede para fazer com calculadora. Mas, gente, a gente não precisa de calculadora para fazer isso aqui. Ó. Isso aqui é simples. Ó. Vamos ver. Como é que a gente resolve aqui? Ó? Lembrando, sempre que eu tiver uma raiz de um número decimal, eu transformo em uma fração decimal. Tampa essa vírgula. Que número você está vendo aqui? Não está vendo 81? Então eu vou escrever aqui. Ó. Raiz em cima é quem? 81. Só que vamos lá. Quando eu transformar o quê? Esse número decimal em uma fração decimal. Então tem que colocar o 1 na frente. Quantas casas ele pulou? 1, 2, 3. Caramba, 4 casas. Então bota o quê? 4 zeros. Caramba, então deu 10.000. Para fazer a raiz dessa fração, eu faço quem? A raiz do de cima sobre a raiz do de baixo. Do numerador sobre a raiz do denominador. Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 81? É o 9. Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 10.000? É o 100. Como é que eu escrevo isso aqui, professor, em número decimal? Bem simples. Escrevo o numerador, que é o 9. Como eu estou dividindo, minha vírgula vai para a esquerda. Mas quantas casas? 2, porque eu tenho 2 zeros. Eu vou dar uma casa, 2. Então, vou dar. Ai, perdão, calma aí. Espaço aqui, eu quero botar o 9. Um segundo. Meu 9 não está aqui?
Tem que dar 2 para a esquerda. Ó, andei 1, andei 2,0. E esse espacinho aqui no meio, professor? Coloco 0. Então vai ficar 0,09. Ok? Então a página 135, já fiz alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Agora vamos para a página 186. Lembrando, turma, eu estou fazendo só tipo letra A e B, eu não estou fazendo tudo, porque eu vou mandar o gabarito para vocês. O que importa é que vocês entendam como é que está funcionando aqui, ok? Como a gente está resolvendo isso? Por exemplo, a número 2, eu tenho um monte de áreas aqui, eu tenho quadrados, tem as áreas deles, só que eu vou botar o exemplo de 1, para vocês entenderem como que eu fiz, para aí sim vocês conseguirem entender aquele gabarito, entendeu, turma? Ó, isso aqui é um quadrado. Finge que é um quadrado, use a sua imaginação. Eu não sou muito bom em desenho. Vamos lá. Aqui está falando o quê? Que a área desse quadrado é quanto? É 16,81 centímetros quadrados, ok? Turma, como é que funciona? A área é o quê? A área do quadrado não é o quê? Não é o lado vezes lado, ó. Não é lado vezes lado. Se eu já saber a área, igual exemplo, vou fazer um exemplo aqui rapidinho para a gente ver. Fiz que a área desse quadrado é igual a 4. Turma, a área do quadrado não é lado vezes lado? Lado vezes lado? Lado vezes lado tem que dar 4. Então, que número que eu multiplico por ele mesmo dá 4? Não é o 2? 2 vezes 2 é 4. Então, quanto que vale o lado desse quadrado? Esse lado aqui vale quanto? Vale 2. Beleza, professor. Que conceito que você lembra quando eu falo o número que eu multiplico por ele mesmo que dá aquele resultado? Você lembra o quê? De raiz quadrada. Mesma coisa. Para eu saber qual é o valor desse meu lado, o que eu preciso fazer? Preciso calcular a raiz quadrada desse 16,81. Porque quem é 16,81? É o lado vezes lado. Lembrando, o quadrado dos lados são todos iguais? Então, lado vezes lado dá isso aqui. Então, de certa forma, eu quero saber quem eu multiplico por ele mesmo que dá 16,81. Aqui é fácil, né? Essa parte aqui a gente já sabe resolver uma raiz de um decimal. Transforma essa raiz de um decimal numa raiz de uma fração decimal. Tampa a vírgula. Que número você está vendo aqui? 1681. Então, 1681. Ok? Como eu quero transformar numa fração decimal, eu coloco 1. Quantas casas decimais ele pulou? 1, 2. Então, quantos zeros eu coloco? 2 zeros. Qual é a raiz? Ó, aqui a raiz dessa fração vai ser o quê? A raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Ok? Então, raiz de 1681. Quer saber que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 1681. Nesse caso, pessoal, vocês não precisam saber. Você usa a calculadora aqui, ó. 1681. Vai dar 41. Então, ó, qual é a raiz disso aqui? Ó? Vai dar 41 sobre. Qual é a raiz de 100? Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 100? 10. 10 vezes 10 é 100. Professor, aqui é 41 sobre 10. Como é que eu faço? Escreve o numerador, 41. Como eu estou dividindo, minha vírgula vai para a esquerda. Quantas casas? Uma, porque eu só tenho 1, 0. Então eu faço o quê? Venho uma para a esquerda. Então 4,1 centímetros. Lembrando, quando é área, centímetros quadrados. Quando é volume, centímetros cúbicos. Mas como eu estou querendo saber o lado, então meu lado é o quê, hein? Centímetros, ok? Então pronto, está resolvida a letra A da número 2. As outras é o mesmo processo. Você vai fazer a raiz quadrada e vai achar o valor do lado. Ok? Agora número 3. Dessa mesma página, 186. Vamos lá, fazer aqui o desenho. Lembrando, turma, eu não sou bom em desenho. Use a imaginação. Fiz que o desenho está muito bonitinho, tudo certinho. Preciso fazer um curso de desenho. Aqui, 3,6 centímetros. E aqui eu tenho uma área de 8,41 centímetros quadrados. Vamos lá. Primeiramente, ele deu essa figura aqui pra gente e ele pede a área total
ok? E depois ele pede o perímetro, ok? Lembra, perímetro é o quê? A soma de todos os lados. Primeiro vamos fazer a área total. Turma, ele já deu essa área aqui, ó. Pronto, essa área é 8,41 centímetros quadrados. Agora, tem que descobrir essa área. Turma, isso aqui não é um quadrado? O lado dele não vale 3,6? Se o lado vale 3,6, todos os lados do quadrado são iguais. Então aqui vale quanto? 3,6 e aqui vale quanto? 3,6 centímetros. Qual é a área do quadrado? A área do quadrado não é lado vezes lado? Então, vou fazer lado vezes lado para saber essa área daqui. Então, qual vai ser essa área? Vai ser o lado, que é 3,6, vezes o lado, que é ele mesmo. Então, vai ficar 3,6 vezes 3,6. Aqui vai dar 12,96 centímetros quadrados. Só que ele quer o que, turma? Ele quer a área total. A área total basta fazer o quê? Pega essa área que nós achamos agora, desse meu quadrado grande, que é 12,96, mais essa nossa área do pequenininho, que é 8,41. Somando essas duas áreas, vamos achar igual a quanto? 21,37, lembrando, centímetros quadrados, ok? Lembra, área é sempre o quê? Metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, porque é área, ok? Vamos lá. Achamos a área total. Show de bola. Agora vamos achar o perímetro. Vamos lá. Aqui é o perímetro. Turma, o que é perímetro? O perímetro não é a soma dos lados? Então, ok. Eu preciso saber, então, quanto que vale esse lado, esse lado, esse lado, que eu rabisquei, e mais esse pedacinho pequenininho, ok? Porque a figura tem o quê? Esse formato aqui, olha. Eu não conto com isso aqui, não. Isso aqui não faz parte do lado da minha figura total, da minha figura grande, ok? Então, primeiramente, para eu saber o valor desse lado, na questão anterior a gente não descobriu como é que, sabendo a área, eu descubro o lado? Aqui não é um quadrado, a área não é essa aqui. Então, como eu descubro o valor do lado dela? Basta fazer, ó, para cá. Para descobrir o lado dela, eu faço o quê? Basta fazer, ó, a raiz de 8,41. Lembrando, como é que eu faço isso? Transforma numa fração decimal. Tampa a vírgula. Que número é esse? 841. Como é uma fração decimal, eu coloco 1 na frente. Quantas casas eu andei? 1, 2. Quantos zeros eu coloco? 1, 2. Então, quer ficar como? A raiz de 841. Raiz de 841, turma, vai dar quanto? Vai dar 29. Só que é 29 sobre... Qual é a raiz de 100? Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 100? É o 10, ok? Então, 29 sobre 10, como é que vai ser? Coloco 29. Quantas caras eu vou andar para a esquerda? Porque eu estou dividindo. Uma só, porque eu só tenho um zero. Então, vai ficar 2,9 centímetros. Então, descobrimos quanto que vale esse lado aqui, turma? 2,9 centímetros. E esse aqui, turma? Deixa eu apagar essa setinha aqui, que essa setinha está atrapalhando. Quanto que vale esse meu ladinho aqui? 2,9. Por quê, turma? O quadrado, todos os lados são iguais. Então temos, ó, para somar os lados é o quê? O perímetro vai ser esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Mas eu sei que aqui, olha, esse aqui é 3,6, mais esse que é 3,6. Deixa eu apagar esse aqui que eu já resolvi. Ó, esse, mais esse, mais esse. Esse aqui eu não sei. Vamos deixar para depois. Vamos fazer, ó, mais esse lado, 2,9, mais 2,9, mais 2,9. Faltou quem, turma? Faltou esse pedaço aqui meu, que eu pintei de preto. Não faltou aquele pedaço? Então, o que eu preciso fazer, turma? Concorda comigo? Esse pedaço todo aqui, né, 3,6, ó. Esse pedaço todo aqui, né, 3,6, ó, daqui de baixo até aqui em cima. Só que esse pedaço aqui, turma, do quadrado menor, aqui vale quanto? 2,9. Então, ó, o pedaço maior vale 3,6 e o menor 2,9. Então,
Então, quanto que vale esse pedacinho? Basta fazer o quê? 3,6 menos 2,9. Ok? Então, ó, 6 dá para tirar 9? Não, aqui fica 2. 16, tira 9 fica quanto? Fica 7. 2 menos 2, 0. Então ficou quanto? 0,7. Então vai ser o quê? Que eu vou botar, deixa eu ver, mais 0,7. Isso aqui vai dar quanto, turma? Isso aqui vai dar 20,2 centímetros, que é o nosso perímetro. Ok? Tudo bem, turma? E não, turma, perdão, aqui é 6. 6. É que nessa correria de vídeo, turma, a gente acaba ficando... Só um segundo, vamos lá. Questão 3 resolvida. Vamos para a próxima. Questão 4. Questão 4, turma, eu vou fazer duas, ok? Vou fazer a letra A. Vamos lá, letra A primeiro. 8 menos 0,7 ao quadrado vezes a raiz de 49 sobre 25. Ok, turma? Vamos lá. Como é que eu faço isso? Sempre que eu não tiver uma potência e uma raiz em uma operação qualquer, numa equação, numa expressão, o que eu faço? Primeiro eu resolvo as minhas potências, ok? Depois eu sigo aquela regrinha. Primeiro faz parênteses, colchete, depois chaves. Vamos lá. 8 menos. Quem é 0,7 ao quadrado? É 0,7 vezes 0,7. Isso aqui vai dar 0,49. Vezes. Qual é a raiz de 49 sobre 25? Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 49? 7. Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 25? 5. Então, ó, 8... Ó, primeiro eu faço parênteses, depois eu vou multiplicar. 8 menos 0,49 vai dar quanto? Vai dar 7,51. Quero multiplicar isso aqui por 7 quintos. Turma, para facilitar a nossa vida, o que eu faço? Para não ficar multiplicando esse número decimal aqui e tal, e dar muito trabalho. Vou transformar esse número decimal em uma fração decimal. Ok? Meu quadro não tem muito espaço, mas vamos tentar botar aqui direitinho. Como é que eu escrevo esse número decimal em fração decimal? Tampa vírgula, que número é esse? 751. Sobre, coloco 1 para virar uma fração decimal. Quantas casas ele andou? 1, 2. Quantos zeros eu coloco? 1, 2. Agora vou multiplicar isso aqui por 7 sobre 5. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter como resultado aqui, ó, 5.257 sobre 500. Mas, professor, ele quer um resultado ali com um número decimal. Para fazer isso, o que você faz? Você vai dividir o numerador pelo denominador. Então, você vai dividir, ó, o de cima pelo de baixo. Fazendo essa divisão, você vai achar qual o valor numérico? Vocês vão achar 10,514. Ok, turma? Vamos lá, vamos fazer agora... Vou fazer outra aqui, vou escolher uma aleatória aqui pra gente fazer. Vamos fazer a letra B, pô, a letra B é legal. A letra B eu tenho o quê? Eu tenho... Vai usar várias propriedades. Eu tenho a divisão, eu tenho multiplicação, eu tenho raiz. Lembrando, turmas, que eu não fizer aqui em vídeo, vocês podem tirar dúvida durante o nosso grupinho lá do WhatsApp. Ó, eu tenho uma divisão entre frações. O que eu faço? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 8 sobre 9? 9 sobre 8. Raiz de 25, o que eu faço? Transformo em uma fração decimal. Tampa a vírgula, que número é esse? 25. Sobre quantas casas eu andei? 1, 2. Então eu boto 2 zeros. 2 vezes 9 vai dar quanto? 18. E agora, se eu fizer ali, ó, 3 vezes 8 vai dar quanto, turma? Vai dar 24 vezes... Qual é a raiz de 25? Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 25? 5. Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 100? 10.
Então, como vai ser a multiplicação entre essas frações? Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, vai ficar 18 vezes 5 vai dar quanto? 90. E 24 vezes 10 vai dar 240. Corto. Basta dividir. 9 dividido por 24. Vai dar 0,375. Ok, turma? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma pausa no vídeo, porque o vídeo tem limite de tempo, ok? Se eu for resolver outra, não vai dar tempo de terminar em vídeo, ok? Então até a próxima videoaula de correção.